Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que aborda um sentimento que, olha, pra mim pelo menos é quase diário. Qual seria? Aquela sensação de que a mente tá, sabe, em 1000 lugares ao mesmo tempo, pulando de tarefa em tarefa, de aba em aba, sem nunca pousar de verdade em lugar nenhum. Sei perfeitamente como é. Pois é, a gente recebeu trechos de um livro chamado Foco não é talento, é configuração, do João Sérgio. E, assim, o título já é uma provocação em tanto. Com certeza. Nossa missão aqui é desvendar a ideia central do autor. Que foco não é um superpoder, que alguns têm e outros não. É uma habilidade. Uhum. E como toda habilidade pode ser construída, fortalecida com as ferramentas certas. A gente vai investigar por que estamos tão distraídos e, mais importante, quais são os passos práticos que a gente pode dar para recuperar o controle. Exato. E o ponto de partida que eu acho libertador é entender que a culpa não é inteiramente nossa, sabe? E isso já alivia um pouco. O autor argumenta que estamos mergulhados num ecossistema que foi projetado para nos distrair. Então, a nossa discussão hoje vai ser sobre como a gente pode virar o jogo. Gostei. Em vez de sermos vítimas passivas desse ambiente, como nos tornamos, tipo arquitetos do nosso próprio espaço de atenção. Arquitetos do nosso próprio espaço de atenção, adorei. Então vamos começar pelo problema. O livro menciona uma crise de atenção. No contexto do nosso dia a dia digital, o que isso significa na prática? Significa que os mecanismos que governavam nossa atenção por milênios foram, de certa forma, hackeados. O autor descreve como a era digital sequestrou os sistemas de recompensa do cérebro. Como assim, sequestrou? Cada notificação, cada curtida, cada novo e-mail libera uma pequena descarga de dopamina. É o neurotransmissor do prazer, da motivação. Isso cria um ciclo viciante, quase um microvício, que nos condiciona a buscar constantemente por novidades, por gratificação instantânea. Então é por isso que é tão difícil largar o celular. A gente fica esperando a próxima recompensa, mesmo que seja algo, sei lá, trivial. Exatamente. E o que é fascinante e um pouco assustador é que isso não é um acidente, é um modelo de negócio. Ah, claro. O autor explora o conceito da economia da atenção. E nesse modelo, a nossa atenção não é um subproduto. Ela é a mercadoria principal. As plataformas são desenhadas com um rigor quase científico para maximizar o tempo que a gente passa nelas. Isso é pesado. E como eles fazem isso? Quais são as armas nessa guerra pela nossa atenção? O livro destaca duas táticas que são, assim, incrivelmente eficazes. A primeira é o reforço intermitente variável. Nome complicado. O nome mas a ideia é simples. É o mesmo princípio de uma máquina caça-níqueis. Espera aí. Como uma máquina caça-níqueis? Quer dizer que o feed do Instagram foi projetado para viciar do mesmo jeito que um jogo de azar? Exatamente da mesma forma. A incerteza da recompensa é o que nos faz voltar. Você puxa a alavanca do feed, rolando a tela, e você não sabe se vai encontrar um post incrível, uma mensagem importante ou só mais um anúncio. É essa imprevisibilidade que prende a gente. É o que vicia. E a segunda tática é a famosa rolagem infinita. Ela elimina qualquer ponto de parada, qualquer final. Não existe cheguei ao fim do feed. Isso explora nosso medo de ficar de fora, o tal do FOMO, e a nossa curiosidade. Uau! É um design deliberado para nos manter engajados, ou melhor, presos. E isso me leva a pensar sobre o tipo de atenção que a gente usa nesse ambiente. O livro fala sobre isso, certo? Precisamente. E essa distinção, para mim, é a chave de tudo. O autor separa a atenção em duas categorias: atenção superficial e atenção profunda. Ok. A superficial é a que a gente usa para escanear manchetes, pular entre abas, responder uma mensagem rápida. Ela é ótima para tarefas logísticas simples, mas é rasa, fragmentada. É o modo multitarefa, que a gente acha que é produtivo. Isso, mas que na verdade não é. A atenção profunda, ou concentração, é o oposto. É o estado de imersão total numa única tarefa, sem distrações. Sei. É nesse estado que a gente aprende de verdade, resolve problemas complexos e cria algo de valor genuíno. O problema é que o ambiente digital treina o nosso cérebro para operar quase que exclusivamente no modo superficial, mesmo sem ter feito nada grande.
Esse esgotamento é o tal custo de viver nesse modo superficial que o autor menciona. É exatamente isso. A psicologia chama esse custo de carga cognitiva residual, ou custo de troca. Custo de troca. Cada vez que você muda o foco do relatório para o e-mail, do e-mail para o WhatsApp, seu cérebro não faz a troca instantaneamente. Uma parte da sua atenção fica presa na tarefa anterior. Nossa. Agora, multiplica isso por centenas de trocas ao longo do dia. O resultado é um esgotamento mental profundo. Uma sensação de estar ocupada, mas não produtiva. A gente passa o dia em um estado de trabalho superficial. Que seria... Tarefas que não criam muito valor novo no mundo e são fáceis de replicar. Ok, o diagnóstico é claro e, assim, um pouco desolador. Mas o título do livro é otimista. Não é talento, é configuração. Então, como a gente começa a reconfigurar nosso ambiente para sair desse ciclo? Quais são as estratégias? A primeira, e talvez a de maior impacto, é brutalmente simples. Domar as notificações. Ah, essa dói. Dói, mas é essencial. O autor propõe uma auditoria completa. Pegar o celular, o computador e para cada aplicativo que envia um alerta se perguntar: essa informação realmente requer minha atenção imediata e incondicional? E a resposta quase sempre vai ser não. Exato. Para 99% dos casos vai ser um sonoro não. Desligar tudo que não for essencial já muda o jogo. Eu fiz algo parecido e foi chocante. Mas e a comunicação que é importante? Tipo, e-mails e mensagens de trabalho? Para isso, a estratégia fundamental é o agrupamento, ou batching. A ideia é parar de viver no modo reativo, sabe? Respondendo a tudo assim que chega. E fazer o que então? Você define blocos de tempo específicos no seu dia para lidar com toda a comunicação de uma vez. Por exemplo, checar e-mails só às 10 da manhã e às 4 da tarde. Fora desses blocos, o programa de e-mail fica fechado. Isso evita o tal custo de troca o tempo todo. Exatamente. E libera longos períodos para o trabalho focado. Isso só ótimo na teoria, mas para quem trabalha numa equipe que espera respostas rápidas, ignorar e-mails por 3 horas pode não ser muito realista, né? O livro fala disso? Aborda, sim. A sugestão não é se tornar inacessível, mas sim gerenciar as expectativas. Como? Uma tática é comunicar proativamente à sua equipe. Olha, estou focando num projeto importante, vou checar meus e-mails em tais horários, se for algo urgente, me liguem. Com o tempo, as pessoas se adaptam, faz sentido. É uma questão de reeducar o ambiente ao seu redor também. E essa organização digital toda, imagino, só funciona se o nosso espaço físico colaborar. Você pegou o ponto. O autor diz que essa organização digital, esse batching, só funciona de verdade se o seu ambiente físico não estiver sabotando o esforço o tempo todo. A ideia de que a bagunça externa reflete a interna. Isso. A frase dele é que um espaço físico desorganizado espelha e alimenta uma mente desorganizada. Ah, interessante. Quer dizer que a pilha de papéis na minha mesa está literalmente me distraindo igual a uma notificação. Exatamente da mesma forma. Cada objeto fora do lugar na sua linha de visão é um microconvite à distração. É um lembrete visual de outra tarefa pendente. Então a sugestão é: rigorosa. Sua mesa de trabalho deve conter apenas o essencial para a tarefa que você está executando agora. Todo o resto guardado, fora de vista. E além da organização visual, tem o gerenciamento do ruído. fones de ouvido? Fones com cancelamento de ruído são uma ferramenta poderosa, mas o livro também menciona o uso de sons ambientes como o ruído branco ou sons da natureza. E por que isso funciona? Não é só trocar uma distração por outra. A chave é a previsibilidade. O que mais distrai nosso cérebro são ruídos imprevisíveis. Uma conversa, um telefone tocando, um som constante como o ruído branco cria um pano de fundo que mascara esses picos de distração. Entendi. Mas e as distrações mais difíceis de controlar? Aquelas que vêm de dentro da nossa cabeça. Aquele pensamento aleatório que surge do nada, preciso pagar aquela conta. Como a gente lida com isso? Para isso, o livro propõe uma técnica que parece boba, mas é incrivelmente eficaz. O diário de distrações. Um diário.
A ideia é ter um caderno ou um documento de texto sempre ao lado. Quando um pensamento intrusivo aparecer, você não luta contra ele, nem age sobre ele. Você simplesmente anota. Ligar para o dentista, comprar ração. E só isso funciona. Funciona como mágica. Eu mesmo uso. O ato de externalizar o pensamento, de estacionar a preocupação no papel, libera a sua memória de trabalho. Você sinaliza para o seu cérebro: ok, eu vi isso, não vou esquecer, mas agora não é a hora. E aí você consegue voltar. Isso é muito prático. Então, se a gente consegue implementar tudo isso, gerenciar as notificações, o ambiente, os pensamentos, qual é o resultado final? Como todo esse esforço se traduz em valor no dia a dia? A ligação é clara e direta. O autor argumenta que o trabalho profundo, as atividades que a gente faz nesse estado de concentração, é o que realmente cria valor novo, melhora nossas habilidades e, crucialmente, é difícil de ser replicado. E na prática, o que isso gera? Ele dá exemplos concretos. Um desenvolvedor de software imerso num algoritmo por 3 horas seguidas cria um código mais elegante, mais seguro, com menos bugs, do que se passasse 8 horas sendo interrompido a cada 10 minutos. Uma romancista, em foco profundo, consegue criar personagens com uma ressonância emocional que seria impossível com atenção fragmentada. É a diferença entre fazer algo ok e fazer algo memorável. Então, no mundo cada vez mais distraído, a capacidade de se concentrar vira uma espécie de superpoder profissional. Exato. Numa economia do conhecimento, onde o valor vem de ideias e soluções criativas, essa capacidade se torna uma vantagem competitiva cada vez mais rara e, portanto, extremamente valiosa. Certo. E para sustentar essa prática a longo prazo, não basta só a técnica, né? O material menciona alguns pilares que sustentam tudo isso. Depende do nosso corpo. O livro destaca 3 pilares inegociáveis. O primeiro é o sono de qualidade. O que parece óbvio, mas por que ele é tão crucial para o foco, especificamente? Porque é durante o sono que o cérebro faz a faxina e a organização. Ele consolida as memórias do dia e literalmente limpa resíduos metabólicos que se acumulam enquanto estamos acordados. Entendi. Uma noite mal dormida significa começar o dia com o cérebro sujo e desorganizado. Virar a noite estudando, por exemplo, é uma péssima estratégia. É o famoso barato que sai caro. E o segundo pilar, a nutrição. O que o livro fala sobre o tipo de combustível ideal para o cérebro? A ideia principal é que o cérebro é um órgão faminto. Ele consome uns 20% da nossa energia. Nossa. Ele funciona melhor com energia de liberação lenta. Dietas ricas em açúcar causam picos e vales de glicose, o que se traduz em picos e vales de energia mental e foco. Ótima analogia, a do combustível. E por último, o exercício físico. Como ele se conecta com a nossa capacidade de sentar e concentrar? Essa conexão é fascinante. O exercício regular estimula a produção de uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Outro nome complicado. Mas o autor chama de forma brilhante de Miracle Grow para o cérebro, que é uma marca de fertilizante. Um fertilizante para o cérebro. Exatamente. E a analogia é perfeita. O BDNF promove o crescimento de novos neurônios e fortalece as conexões existentes. Não é que o exercício te dê novas ideias na hora da corrida, mas ele cria um cérebro mais fértil, sabe? Um solo mais rico. É a preparação do terreno. Isso. Então, juntando tudo, a mensagem principal que a gente extrai deste material é realmente poderosa. A capacidade de focar não é algo que a gente tem ou não tem. É uma habilidade que se cultiva ativamente. Exato. Através do design intencional dos nossos ambientes, dos nossos hábitos e cuidando da nossa fisiologia. Não é sobre ter mais força de vontade, mas sobre criar um sistema onde a força de vontade seja menos necessária. E isso nos leva a um último pensamento provocador que o livro propõe, que vai além das técnicas. O passo final nesta jornada não é só dominar ferramentas, mas construir uma filosofia pessoal da atenção. Uma filosofia pessoal da atenção. O que seria isso? É uma reflexão profunda sobre o que realmente importa para cada um. É parar e se perguntar: no que eu quero gastar a minha atenção? Sei. Se a gente aceita que nossa atenção é finita e é o recurso mais valioso que temos, porque é com ela que construímos nossa realidade, nossos relacionamentos, nossa carreira. Então, a escolha de onde alocá-la se torna uma das decisões mais importantes da vida. Exatamente. Deixa de ser uma questão de produtividade
E passa a ser uma questão de viver uma vida com intenção. Perfeito. Trata-se de criar uma bússola interna que guie suas escolhas. É decidir deliberadamente que sua atenção vai para seus filhos depois do trabalho, e não pro feed de notícias. Que vai para aquele livro, e não para uma maratona de vídeos curtos. Faz todo sentido. A questão que o material deixa no ar para cada um de nós é: se a atenção é a moeda com a qual construímos nossa vida, em que estamos realmente escolhendo investi-la todos os dias?